Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, eu trago para vocês uma forma de utilizar aquele resto de tecido, utilizar aquele resto de elástico. Gente, na época do Covid, o que eu fiz? Eu comprei um monte, né? Ficou faltando elástico, não tinha elástico no mercado e quando você achava, você comprava. E teve uma época que eu comprei, eu acho que uns 20 rolos, tá tudo aí. Então eu tenho que utilizar. E qual a forma que eu estou fazendo, que eu estou utilizando tantos os tecidos que eu tenho muito ainda, né, e são retalhos, e mais o elástico, eu falei, eu vou dar de lembrancinha para as minhas clientes amarrador, né, todo mundo utiliza, até eu com meu cabelo curto eu utilizo, e é um presente, né, que leva para a pessoa um carinho, né, uma preocupação, você mandou algo para que agradasse ela, né? Então tem isso daqui que é para criança e tem isso daqui que é para adulto também. E aqui, gente, só para dar uma ideia para vocês que a gente pode estar costurando uma cianinha, um babadinho, alguma coisa em volta e colocando também para venda. Isso daqui vende muito, porque todo mundo perde elástico. Eu não sei vocês aí na sua casa, aqui na minha casa eu compro 10, dali uma semana eu não encontro mais nenhum. Então vamos lá, gente, ó. Para fazer o amarrador, eu utilizo 50 por 10, tá? 50 centímetros aqui por 10 na largura. Esse é o nosso amarrador. Eu vou fazer um amarrador simples para vocês entenderem como que faz e depois a gente vai incrementar um pouco. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, 50 por 10. Eu vou dobrar e vou costurar aqui, ó, no comprimento, deixando mais ou menos, gente, de 2 a 3 dedos, sem costurar, e no final a mesma coisa, de 2 a 3 dedos sem costurar. Então vamos lá, ó. Pé de máquina, inicia com um nó, é uma alça de bolsa, né, vamos dizer assim. Ó, e agora quando eu tô chegando aqui no final, ó, eu deixo o espaço também sem costurar, e deu o nó, senão descostura. Certo? Aí, gente, ó, eu tenho esse desvirador aqui, mas você pode estar desvirando do seu jeito aí. Ó, eu fixo ele aqui e vou desvirar a minha alça. Ó, então já tá totalmente desvirado aqui. Aí, eu vou precisar do elástico. Para esse tamanho, gente, eu cheguei a uma medida de 19, tá? Eu fiz com 22, mas eu tive que dar 3 voltas para o elástico fazer o efeito no meu cabelo. Eu tenho pouco cabelo, né? E eu achei que 19 tá um tamanho bacana para esses 50 centímetros. Então eu venho aqui, ó. Eu já posso até fechar ele aqui, ó. Antes de passar o elástico, eu vou fechar para ficar mais fácil. Então eu vou, tá vendo que tem a abertura, gente? Ó, eu vou juntar esse lado aqui com esse lado aqui, ó. Então eu pego ponta com ponta e vou costurar essa parte aqui. Vamos lá, depois a gente passa o elástico e vai ficar mais fácil. Ó, pé de máquina também, inicia com o nó. Vem aqui, ó, esticando a parte de baixo. Você tá emendando essa tira, tá? Vem virando. Certo? Ó, o que nós fizemos? Emendamos, ó. E aí, por essa abertura aqui, nós vamos passar o elástico. Ó, tá aberto, então eu entro com o elástico aqui. Sem puxar ele, tá? Porque você vai precisar que ele fique um pedaço para fora. E já saio com ele aqui, ó, na mesma abertura, ok? Aqui, ó, você poderia dar um nozinho para poder emendar esse elástico. Eu prefiro já aproveitar e passar ele aqui na costura, ó. Então eu junto o elástico com o elástico, a parte que entrou com a parte que saiu, e passo uma costura aqui, ó. Vários, ó, vai e vem. E aí, ó, tá pronto o nosso elástico de cabelo.
Só que eu vou fechar essa parte aqui, ó. Então, ó, fechei, né? E vou passar uma costurinha na ponta em toda a volta. Quem quiser fechar a mão, não quero que tenha costura em volta. Fecha com ponto invisível. Aí ele fica fechadinho e todo larguinho. Gente, isso daqui você faz num tapa. Senta lá, corta tipo 20, já deixa tudo cortadinho, vai para a máquina e finaliza eles. É o trabalho em série, né? Num minuto você termina. Olha que lindo que fica, tá? Aí vamos dar uma incrementada nesse elástico. Eu quero ele simples assim, beleza. Não, eu quero incrementar. Então eu vou pegar uma aqui, ó, uma tira. Ela tem 25 por 10, tá? A tira aqui foi 50 por 10. Essa é 25 por 10. Aí eu dobro ela aqui. E dobro ela aqui. Certo? E aqui, gente, vocês vão fazer um molde, que vai ser um bico. Então, você pode estar até fazendo o molde aqui, ó, no próprio tecido, ó. Ele tá dando 5. Então, eu vou marcar o meio dele, 2,5. Marquei o meio dele. Aqui, ó, eu escolho descer, vamos descer 4. Ó, marco 4 nessa ponta e 4 nessa ponta, tá? Isso daqui é para quem gosta realmente de medidas, né? E eu já corto no olho. Ó, eu venho e ligo aqui, venho e ligo aqui. Então, eu vou fazer essa costura aqui, ó, para ela ficar um bico, entenderam? Eu vou cortar já, aí agora vocês vão entender. Eu já tô cortando as duas pontas, ela tá dobrada, certo? Simplesmente isso daqui, ó. Quando você abre, ó, fica o bico aqui e o bico aqui. Agora eu vou costurar aqui, 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 aqui e aqui, deixando uma abertura, pra gente poder desvirar, né? Pé de máquina. Ó, vou deixar uma abertura aqui. Gente, olha que rápido que é, né? Ó, por essa abertura eu já desviro os dois ladinhos aqui, ó. Quem tiver o ferro no ateliê aí, gente, para passar os ferros de passar roupa, hoje em dia tem uns pequenininhos, né? Dá uma passadinha já, ó. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, porque daí eu já vou aproveitar e fechar essa abertura aqui, ó, tá? Então vamos lá. E pronto, gente, nós fizemos agora, ó, um enfeitinho que eu vou colocar ele aqui, ó. Eu venho aqui, ó, vejo mais ou menos o meio dele e dou um nozinho. E tá pronto, ó. É um detalhe que a hora que você amarrar o cabelo, ele vai ficar essas pontinhas, ó. E fica super bonitinho no cabelo. Ok? Então esse aqui, ó, amarrador simples, um amarrador, a hora que você prender o cabelo, ele vai ficar assim, né? E temos também, gente, ó, para dar uma diferenciada. Pode ser cianinha, pode ser rendinha. Nós vamos colocar essas bolinhas aqui, ó. Então eu vou costurar ela do tecido para dentro, para dar um charminho também no amarrador. Porque eu acho que amarrador a maioria das pessoas já sabem fazer, né? Então só vamos incrementar o bichinho. Certo? Ó, coloquei então de um lado as bolinhas. Agora eu vou fechar normalmente como eu fechei o outro, né? Eu venho aqui, ó, deixo mais ou menos uns 3 dedos sem costurar e vou costurando todo o resto. Então eu vou pelo lado aqui de baixo, ó, que daí eu vejo a costura que foi feita anterior. Certo, gente? Ó, então eu deixei um espaço
Pra gente fazer aquele acabamento, né? Mais ou menos uns 2 dedos de cada lado, sem costura. Aí agora a gente desvira. Agora eu vou juntar a tira no total, né? Que eu faço essa costura aqui em cima, ó. E agora nós vamos passar o elástico. Elástico eu vou cortar com 19. Faz de lembrança, aniversário aí da sua filha, ó, faz um monte de amarrador para as crianças. Nossa, as meninas vão amar. De várias cores, deixa para elas escolherem, né? Ó, gente, então, ó, ficou essas bolinhas pro lado de fora e agora nós vamos fechar, né? Porque ela ficou aberta aqui, ó. Então, vou passar, vou rebater uma costura em toda essa volta, aproveitando para dar esse arremate aqui. E, gente, olha que coisa mais linda que fica esse amarrador. Esse daqui, gente, eu acho que é um tamanho mais para um adulto. Para criança, eu acho que você pode fazer 45, mais ou menos, o tamanho do tecido, tá? Então, olha, é simples, né? Colocou, amarrou, ele vai ficar aqui preso, ó. Ó, eu dei 2 voltas, tá vendo? Por isso que eu fiz o elástico com 19, porque se você fizer com 21, 22, você vai ter que dar 3 voltas no tecido. E é isso, gente, tá? Vamos aproveitar então o que a gente tem, elástico que a gente tem de monte aí da época das máscaras, né? E vamos aproveitar para fazer uma lembrancinha para os seus clientes, ok? Quero deixar um beijo, um abraço e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau! Certo, gente? Ó, então eu deixei um espaço pra gente fazer aquele acabamento, né? Mais ou menos uns 2 dedos de cada lado, sem costura. Aí agora a gente desvira. Opa, aqui não costurou. Agora eu vou juntar a tira no total, né? Que eu faço essa costura aqui em cima, ó.